Domingos Alves de Sousa foi dos primeiros no Douro a produzir e engarrafar vinhos DOC no início dos anos 90. Ao longo do tempo, construiu reputação sólida, muito por culpa da boa teimosia em apenas lançar vinhos quando entende ter chegado o momento certo. Numa das edições da prova em simultâneo, que a revista de vinhos tem promovido online nestes dias de pandemia, provaram-se os dois novos reserva pessoal, um branco de 2012 e um tinto de 2011, ambos ainda cheios de garra e prontos para evoluir por muitos mais anos em garrafa. No caso do branco, acaba por ser um bocadinho o recuperar de uma tradição que sempre existiu na Quinta da Gaivosa. A Quinta da Gaivosa sempre teve uma grande tradição de portos brancos. E daí que quando começamos então com esta nova vida de douros, naturalmente de início sentimos que havia muito a atuar na vinha, não é? Porque estávamos a falar de uma realidade diferente. Se nos tintos encontrávamos ali um paralelo interessante entre o que era uma vinha tradicional para Porto Branco, para Portos Tintos, e depois para os grandes tintos que começaram a surgir. Nos brancos era um pouco mais difícil porque realmente exigia uma viticultura um bocadinho diferente, exigia um perfil diferente, daí que logo de início começamos a atuar bastante na vinha. E os novos brancos começaram muito a refletir isso. Contudo, não deixavam ainda assim de existir as vinhas velhas de Porto Branco, que naturalmente nós achávamos que realmente não fazia sentido também contrariar aquela que era também essa vocação natural. Daí que o pessoal branco tenha surgido como uma forma de quase como reinterpretar estas vinhas velhas de Porto Branco como um vinho do Douro, não é? Só um pequeno à parte. Uma das maneiras de resolver o problema é dizer este vinho tem que ser acompanhado com um manual de instruções, não é? E pronto, e a partir daí a pessoa irá seguir esse manual de instruções e aprender a compreendê-lo. Eu já assisti numa prova em Londres, um jornalista que está a provar uma série de brancos e ao passar por este branco deitou ao copo, olhou para o vinho e deitou fora, não é? Portanto, daí vai de encontro àquilo que eu estava a dizer, não é? Portanto, começando a explicar, não é? E começando pela própria cor e por todo o conceito, as pessoas vão, quando metem à boca, já vão com uma sensibilidade diferente, não é? O reserva pessoal tinto surgiu muito também dessa observação. Se mesmo assim, por exemplo, mesmo no caso do próprio Abandonado ou de Quinta da Gaivosa, nós tentamos ainda assim lançar um bocadinho mais tarde, por isso 2 anos acaba por ser, mesmo para esses vinhos pouco, realmente nós tentamos ter sempre à volta de 3 anos pelo menos, mas o facto é que depois quando começávamos a ver a forma como um Abandonado, um Quinta da Gaivosa, sobretudo Quinta da Gaivosa ainda mais com um histórico ainda mais alargado, tão bem que eles evoluíam, sentíamos sempre que era uma pena realmente não podermos também mostrar esse lado dos vinhos, não é? E com isso começou-nos a surgir um bocadinho esse sentido de termos nós próprios também alguma responsabilidade de, em vez de acharmos que será sempre o consumidor a ter que fazer esse exercício, a ter que guardar os vinhos em casa, nós próprios realmente podemos fazer isso e tentarmos ao fim e ao cabo contribuir para que mais pessoas façam isso e que se calhar o próprio consumidor comece a estar cada vez mais preparado também para vinhos com mais idade, porque se começamos todos a incorrer no erro, a meu ver, de apresentar sempre vinhos demasiado jovens, o consumidor também acaba por naturalmente se acostumar a vinhos demasiado jovens e muitas vezes quando surgem depois então vinhos com um bocadinho mais de maturidade, infelizmente, em alguns contextos podem não ser tão compreendidos porque efetivamente mostram coisas completamente diferentes. Vinhos carregados de personalidade, assim são os reserva pessoal da família Alves de Sousa.